Eu sou oficial de busca e resgate da Floresta Nacional nos Estados Unidos e, ao longo dos meus anos de serviço, vivenciei incidentes que desafiam a lógica e a razão. Uma das minhas experiências mais perturbadoras aconteceu em um verão particularmente quente, quando fomos chamados para procurar um garoto de 9 anos que havia se perdido enquanto acampava com sua família. Começamos a busca ao amanhecer, com a esperança de encontrá-lo rapidamente. A floresta era densa e cheia de cavernas e pequenas clareiras, onde ele poderia ter se escondido. Conforme o dia avançava, o calor tornava a busca ainda mais difícil. Os cães farejadores estavam inquietos, como se pudessem sentir algo estranho no ar. No segundo dia, começamos a encontrar escadas no meio da floresta. Elas não levavam a lugar algum, surgindo abruptamente e sem qualquer estrutura associada. Eu já tinha ouvido falar dessas escadas pelos veteranos. Eles sempre nos advertiam para nunca subirmos nela. As escadas pareciam novas, como se tivessem sido colocadas ali recentemente, e não importava quantas vezes você se afastasse, elas apareciam novamente em seu caminho. Na manhã do terceiro dia encontramos o primeiro sinal do garoto. Seu boné na base de uma dessas escadagens. O coração me apertou ao pegá-lo, lembrando os avisos para não subir, mas algo sobre aquele boné ali me fez sentir como se o garoto pudesse estar próximo. Continuamos a busca, chamando seu nome e ouvindo o eco através das árvores. À medida que o sol se punha, ouvimos gritos distantes. Corremos em direção ao som, atravessando um trecho particularmente espesso da floresta, até chegarmos a uma clareira onde o som parecia mais forte. No entanto, ao chegarmos lá, encontramos apenas silêncio, nada do garoto, apenas o som do vento passando pelas folhas. Naquela noite acampamos perto da clareira. Algo nos manteve acordados, um sentimento de inquietação e os sussurros das árvores. Às vezes, parecia que elas falavam entre si, uma conversa baixa que nunca conseguíamos entender completamente. No dia seguinte, seguindo uma dica de um dos cães farejadores, encontramos o garoto. Ele estava adormecido em uma gruta rasa, coberto de folhas e terra, como se tivesse sido enterrado ali. Estava frio e sujo, mas vivo. Quando acordou, não lembrava como tinha chegado lá ou o que havia acontecido desde que se perdeu. A única coisa que ele dizia era que os velhos das árvores não gostavam de ser perturbados. Levamos o garoto de volta à sua família e, enquanto todos comemoravam, eu não pude deixar de olhar para as florestas ao redor, perguntando-me sobre as coisas que viviam lá, que não entendíamos, e as histórias que as árvores sussurrariam sob a luz da luz. Era um verão úmido quando Chris e eu decidimos comprar uma velha casa para reformar. Localizada na periferia da cidade, a casa estava em ruínas, mas o preço era irresistível e o desafio de restaurá-la parecia uma boa forma de passar as férias de verão. No terceiro dia de trabalho, enquanto removíamos o carpete da sala de estar, encontramos uma abertura no assoalho. Curiosos, decidimos investigar o que parecia ser uma pequena cavidade sob a casa. Equipados com lanternas, descemos. Lá encontramos uma caixa de madeira carcomida pelo tempo, escondida sob uma camada de terra e detritos. A caixa estava tão deteriorada que desmoronava ao toque. Dentro dela, protegidos por uma sacola plástica preta, havia uma série de diários e fitas de vídeo. Os diários estavam repletos de rabiscos, desenhos macabros e uma caligrafia quase indecifrável. As fitas de vídeo, embora antigas, pareciam estar em melhor estado. Levamos tudo para casa, intrigados com nossa descoberta. Naquela noite, assistimos às fitas. Eram perturbadoras. Mostravam um homem que começamos a chamar de bizarro, devido às máscaras grotescas que usava enquanto gravava.
Ele falava sobre rituais, caos e suas teorias sobre a destruição da ordem mundial. As gravações eram intercaladas com cenas dele, criando suas máscaras ou preparando o que pareciam ser locais para rituais obscuros. Os diários não eram menos perturbadores. Bizarro escreveu sobre suas experiências e pensamentos, detalhando como ele via o mundo através de uma lente de pura malevolência e caos. Era como se ele acreditasse que poderia trazer alguma forma de apocalipse pessoal através de seus atos. Nos dias seguintes, quanto mais líamos e assistíamos, mais estranho tudo parecia. Coisas inexplicáveis começaram a acontecer ao nosso redor. Objetos desapareciam ou eram encontrados em lugares impossíveis, e barulhos inexplicáveis ecoavam pela casa durante a noite. Decidimos pesquisar sobre a história da casa de Bizarro. Descobrimos que o homem misterioso era um paciente de um hospital psiquiátrico local na década de 70, conhecido por suas tendências violentas e comportamento imprevisível. Depois de sua misteriosa fuga, ele nunca foi encontrado. A casa pertencia a um de seus parentes distantes. Eventualmente, o clima de medo e paranoia se tornou insuportável. Decidimos nos livrar de tudo relacionado a Bizarro. Queimamos os diários e fitas e fizemos uma limpeza completa na casa para remover qualquer vestígio de sua presença. Porém, o legado de Bizarro não foi tão fácil de apagar. Mesmo anos depois, às vezes me pego olhando por cima do ombro, especialmente quando a realidade parece distorcer ao redor das bordas, como nas noites em que trabalhamos naquela casa. O medo, uma vez instalado, tem suas próprias raízes e algumas histórias, uma vez lidas ou vistas, nunca podem ser completamente esquecidas. Minha experiência mais assustadora aconteceu alguns anos atrás, quando eu era apenas uma criança. Mas as memórias ainda estão vivas como se fossem de ontem. Tudo começou de forma inocente, com um novo garoto se mudando para a casa ao lado da minha. Ele tinha aproximadamente a minha idade. Rapidamente nos tornamos amigos. Ele se chamava Jesse e havia algo nele que não era exatamente como as outras crianças. Jesse tinha uma imaginação incrivelmente vívida e adorava inventar jogos. Um dia ele veio até mim com um novo jogo que ele chamou de o jogo da alma. O jogo, segundo ele, era simples. Nós teríamos que desenhar um círculo no chão, acender velas ao redor dele e recitar algumas palavras que ele havia escrito em um pedaço de papel. Jesse insistiu que era apenas uma brincadeira, algo que ele havia lido. Relutante, mas movido pela curiosidade, concordei em jogar. Naquela noite, no fundo do meu quintal, preparamos tudo como Jesse havia instruído. O ar ficou tenso, carregado com uma energia que eu não conseguia explicar. Quando começamos a recitar as palavras, uma brisa fria soprou através do quintal, apagando as velas e deixando-nos na escuridão. O que aconteceu em seguida é algo que eu ainda luto para acreditar. Do círculo surgiu uma figura sombria, mais escura do que a noite ao redor. Não tinha características definidas, mas sua presença era opressiva, sufocante. Jesse gritou para que eu corresse e não olhasse para trás. Corremos para dentro de casa, trancando todas as portas e janelas. Passamos a noite em claro, ouvindo sons estranhos vindos do lado de fora. No dia seguinte, Jesse e sua família haviam desaparecido. A casa estava vazia, como se ninguém tivesse morado lá. Perguntei aos vizinhos, mas ninguém parecia se lembrar de Jesse ou de sua família. Foi como se eles nunca tivessem existido. Nos dias que se seguiram, eu me senti observado, como se algo tivesse sido atraído para mim naquela noite e agora estivesse à espreita, esperando. Os anos se passaram, mas o medo daquela noite nunca me deixou completamente. Às vezes, quando o vento sopra de uma certa maneira, eu me lembro das palavras que recitamos e da escuridão que chamamos. Aprendi a viver com o medo, mas
Sempre me pergunto sobre Jesse, sobre o que realmente era aquele jogo e o que de fato havíamos invocado naquela noite, sob as estrelas.